FagPlus. Conhecimento. Na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Adveio da Justiça Laboral. Julga improcedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do nosso NPJ News e na bancada, fazendo companhia hoje, como sempre, com muita qualidade, com muita presença, professor Lucas Rosa. Diga oi pro pessoal, professor Lucas. Olá, galera, como é que vocês estão? É sempre um grande prazer, um prazer incomensurável partilhar esse momento aqui ao lado dos meus professores e do meu super professor Lucas Oliveira. Maravilha! E hoje uma edição especialíssima do nosso programa. Nós temos aqui na bancada também um parque, professor, um representante do Ministério Público do Estado do Paraná, professor do Centro Universitário FAG, professor Guilherme Rezende. Diga oi pro pessoal, professor. Fala, pessoal, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer estar aqui ladeando os xarás, né, os professores Lucas e Lucas, nessa edição especial do NPJ News. Prazer para mim estar aqui falando com vocês e transmitindo essa mensagem de paz a todos que estão nos acompanhando. Maravilha, muito bem. Hoje nós decidimos fazer um programa especial em virtude do lançamento de uma campanha completamente diferenciada aqui na abordagem a respeito do estabelecimento de uma cultura de paz. E aí na camiseta do professor, vocês podem ver ali, o nome da campanha, Deixa Pra Lá, Tem Alguém Que Te Espera. Deixa Pra Lá, Tem Alguém Que Te Espera. A gente vai conversar a respeito dos detalhes dessa campanha porque é um assunto que afeta todos nós, né? Todos nós somos aqui atingidos de forma mais ou menos direta por essa campanha e por isso nós vamos dedicar um programa a respeito dela, porque traz um tema de extrema importância aqui para nossa sociedade. O professor Lucas Rosa, que é um criminalista, acompanha um dia a dia também bastante puxado. Professor, o senhor atua em qual promotoria? A minha promotoria é a 5ª Promotoria de Justiça de Cascavel, que tem atribuições na área criminal, excetuado os crimes dolosos contra a vida, que ficam a cargo de outra promotoria, e os crimes de trânsito, que também ficam em outra promotoria. Maravilha. Então, aqui a gente lida com um público bastante diverso. Vamos começar pelo básico. O que um promotor de justiça faz, professor? Vamos lá. É muito legal você ter tocado nisso, Lucas, porque muita gente conhece o Ministério Público a partir de uma figura mística dos filmes, das novelas, aquele cara bravo, aquele cara sisudo, que bota o dedo na cara de todo mundo e diz, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, meio um xerifão. E não é essa a atribuição do Ministério Público. Nós temos uma atuação no direito penal que é extremamente importante porque a nós foi reservada a função de acusar, de apontar o dedo e dizer, foi você que praticou o crime. Isso não significa que a pessoa vai sair de lá a partir deste olhar do Ministério Público condenada. Nós temos o devido processo legal e o Ministério Público, ao final desse processo, se ele se convencer que esse cara não é o autor do crime ou que existe alguma causa que isente ele de pena, o Ministério Público vai ser o primeiro juiz a dizer, olha, absolva esse indivíduo. Então, o Ministério Público tem essa função no crime de fazer o filtro, de fazer uma acusação e depois de buscar a solução mais justa para aquele caso. Nem sempre a solução mais justa vai ser a condenação. Mas nós temos uma outra atuação e esse projeto, essa campanha, ela vem mostrar esse outro lado do Ministério Público. Nós não estamos apenas para atuar na seara criminal, nós também atuamos na infância e na juventude, no direito sanitário, quando, por exemplo, alguém precisa de uma vaga num leito de UTI e há uma negativa do poder público. Nós atuamos na seara do direito do consumidor, nós atuamos na seara do meio ambiente. Eu costumo dizer, para mostrar qual é a função do Ministério Público, que nós atuamos sempre na tutela daqueles direitos que são de todos, mas que não são de alguém especificamente. Então, a segurança pública é um direito meu? Sim, é um direito seu. É um direito seu, mas não é um direito só meu, só seu ou só seu. E justamente
por isso que nós temos essa figura do Ministério Público atuando. E nós temos uma atuação também preventiva, que sai dos gabinetes refrigerados, das salas de audiências, dos ares condicionados, e busca a população, busca trazer uma atuação resolutiva, que evita o conflito, que busca na sociedade quais são os anseios, o que nós precisamos, e foi justamente ali que surgiu a ideia da campanha. Os altos índices de crimes de ímpeto que nós tínhamos aqui em Cascavel. Maravilha, eu já vou resgatar essa expressão última que o professor utilizou agora, mas eu queria um testemunho, professor Lucas Rosa, sobre a importância da postura dos representantes do Ministério Público na composição e na construção de uma saída de jurisdição penal mais justa ao caso. O professor pode trazer algum relato, alguma reflexão para a gente a partir da perspectiva do advogado também? Sim, importantes reflexões poderiam ser mencionadas aqui, mas facilmente se verifica que as atribuições do Ministério Público, ao uso disposto no ordenamento jurídico, na legislação nacional, ela é também relacionada à fiscalização da lei. Verificar se, de fato, naquele caso concreto, a lei ali está sendo aplicada. Então, essa atribuição do Ministério Público enquanto fiscal da lei também é muito importante nas demandas, sobretudo de natureza criminal. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma prova ou diante de uma técnica ali para obtenção de uma prova ou relacionada à própria morfologia processual, certamente o Ministério Público tem alta relevância para buscar o efetivo cumprimento da lei, professor. Maravilha. Então, olha só, a campanha, de certa forma, ela é um pouco contraintuitiva, justamente por causa dessa reflexão que o professor nos trouxe aqui, o professor Guilherme nos trouxe, que o Ministério Público ele é visto como se fosse uma espécie ali de um Rottweiler, né? Um pastor alemão, está pronto para sempre avançar, fazer uma postura um pouco mais enérgica. E aí vem uma campanha que diz: let it go, deixa para lá e tal, dá uma amenizada, deixa mais leve, de certa forma, a atuação do Ministério Público, mas é importante resgatar isso. Se a gente entrar no site do Ministério Público do Paraná, nós vamos encontrar mais de 20 temáticas que o Ministério é responsável por atuar, desde ali de direitos da infância e juventude, até a questão da jurisdição e defesa dos idosos, então todo o plexo etário aqui é abordado, diferentes temáticas, então é uma instituição riquíssima na sua atuação, e aí, ciosa da responsabilidade que tem com a construção de uma cultura de paz a partir da segurança pública, vem essa ideia do deixa para lá. Professor, é o seguinte, a gente é muito treinado, especialmente ali no curso do direito, a não deixar passar violações de direito. E os nossos alunos, eu até brinco, né? Os nossos alunos afiam os seus dentes nos ossos dos professores, porque é ali na briga com o professor, fazendo recurso de prova, discutindo os termos da aula, que eles acabam se criando experiência para atuar profissionalmente depois numa área que vai precisar de argumentação, vai precisar ali de um critério um tanto quanto mais rigoroso, né, que talvez uma outra pessoa deixasse passar. Mas qual que é a diferença do deixa para lá e de defender aquilo que eu tenho como direito, e como que a ideia de violência de ímpeto se encaixa nesse contexto? É engraçado você falando isso, que eu acho que o aluno acadêmico do direito, ele é um irresignado por natureza. Ele escolhe o curso de direito por isso. Meu filho tem 9 anos e chegou para mim e disse: papai, como é que você escolheu que você queria ser promotor? Como é que você escolheu fazer a faculdade de direito? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, até para o pessoal que está acompanhando. O professor também foi defensor público, não foi? Foi defensor público. Que meio que processualmente desempenha um outro papel no sentido de o MP, via de regra, acusa e a Defensoria Pública, via de regra, defende. Então, tem vários lados aqui. Sim, tem vários lados, mas sabe o mais curioso disso tudo, e eu até estava fazendo um escrito para uma ex-estagiária nossa, inclusive a aluna FAG, que está na prova oral da Defensoria Pública, e fiz uma carta de referência para ela, para a corregedoria da Defensoria. Quando eu estava fazendo a carta, eu me peguei pensando como as funções são irmãs, porque, no final das contas, o que nós todos queremos é justiça. O que nós todos queremos é a efetivação dos direitos humanos, a efetivação dos direitos fundamentais, a busca do que é correto. Então, nisso, as carreiras se aproximam muito, né? Eu talvez tenha optado pelo Ministério Público, não pela acusação em si, mas muito mais por esse ideal de fazer justiça, e que talvez eu tenha tido mais contato por ter estagiado no Ministério Público a vida toda,
que eu optei pelo Ministério Público, mas eu vejo muita similitude entre as funções de ambas as carreiras. Então, meu filho vem e pergunta, pai, por que você está aqui? É porque eu não suportava ver uma injustiça. E eu achava que eu vestiria a capa do direito para fazer justiça e depois a capa do Ministério Público para fazer mais justiça, não como um justiceiro, mas como um operador do direito. E isso nós podemos fazer como advogados, nós podemos fazer como juízes, como professores, como procuradores, enfim. Isso tudo nos é permitido a partir de uma construção legal, de uma construção constitucional e convencional. Então, esse foi o ideal, buscar fazer justiça. E talvez a gente não suporte a injustiça, e a gente busque, numa situação concreta, dizer, olha, eu vou resolver isso daqui. E, meu amigo, todo mundo tem sangue correndo na veia. E o problema é, quando esse sangue está correndo na veia e você quer fazer justiça, você se sente injustiçado, porque o cara furou a fila, porque o cara te deu uma fechada no trânsito, porque ele colou o dedo na buzina, e vamos lá, às vezes você está saindo do hospital com seu filho, depois de passar 4 horas lá, ele estou vendo se tem uma cicatriz, minha filha machucou também a testa esse final de semana, e eu no trânsito em Curitiba, com o GPS ligado, olhando o GPS, minha esposa desmaiando no banco de trás, minha filha chorando, meu outro filho chorando, e eu lá, e o GPS me conduz para um caminho, eu preciso fazer uma curva direita, o cara chega e cola o dedo na buzina. Você desce e fala assim, eu vou descer e vou dar um sopapo nesse cara. Você que não está vendo que eu estou passando por uma dificuldade aqui? Então vejam, o sangue está lá, o sangue está correndo na veia, e às vezes você resignado, diz, olha, eu vou fazer justiça, eu vou descer daqui, eu vou fazer o que eu acho que é certo, eu vou dar um tapa nesse cara, vou fazer justiça com as próprias mãos. É esse ímpeto que a gente quer segurar. Dizer o seguinte, olha, o cara buzinou para você, o cara entrou na sua frente no carro, velho, pensa, ele pode estar passando por uma dificuldade, ele pode estar saindo do hospital com a família dele, ele pode ter recebido o diagnóstico de que o pai dele está com câncer, e ele está com a cabeça lá no pai dele. O cara que está buzinando, às vezes ele buzinou porque ele está indo buscar o filho no hospital, que acabou de sofrer um corte, está passando por uma sutura. Então, a gente ter a empatia de se colocar no lugar do outro e dizer, olha, calma, deixa para lá. Eu tenho que fazer justiça? Sim, mas talvez a minha justiça, ou a melhor justiça, não seja descer daqui e brigar com alguém. Então, essa é a ideia do deixa para lá. Eu acho que também tem um negócio bem interessante aí, que mesmo se a gente for bem egoísta, mas assim, por empatia é o exercício da virtude, me parece. Mas se fosse só para calcular, assim, egoisticamente falando, talvez o transtorno de arrumar a confusão seja pior para quem arrumou do que, né, deixar para lá. E aí a ideia da campanha me parece que está mais para o lado da nobreza, da virtude, no sentido de tem alguém que te espera, né? Você pensar não só na dor do outro, que pode estar causando algum transtorno para ti naquele momento, mas também nos teus, que te esperam em casa e que, dependendo do desfecho da confusão, você pode ser vítima depois de uma agressão maior, ou se você causar uma agressão que demande ali uma jurisdição penal naquela relação social, isso também te privar do convívio familiar por um tempo, da dor de cabeça. O processo penal não é confortável para ninguém, ele em si já é um problema, né, professor Lucas Rosa? Então, quando a gente pensa a existência de um processo penal, já é uma dor de cabeça para quem passa por aquilo, e que, às vezes, o transtorno menor justamente seria esse deixa para lá. É a pena de banquilo, né? A pena de você se sentar no banco dos réus. Esse constrangimento que é trazido não só ao réu em si, mas à família dele. Porque o filho que está com o pai preso, porque está estampado nos noticiários de Cascavel que praticou um crime grave, esse menino vai sofrer um preconceito na escola. Então, pai, pense, tem alguém que te espera em casa. É a ideia. Entendeu? É bem no que você está dizendo. Não é só para quem morre, para quem vai, ou a dor da perda definitiva, mas também a dor de todo esse constrangimento que leva o sistema de justiça. Maravilha. O professor Lucas Rosa separou para a gente aqui uma atração cultural. Quando a gente falou que esse programa era especial, a gente não estava brincando. Professor, por favor, a carta na manga. Esse ponto é muito importante, eu quero aqui fazer uma pergunta também para o professor. E eu estava andando esses dias, dirigindo o carro, e eu vi que em alguns locais da cidade tem um escrito no chão, deixa para lá. Professor, também é vinculado à campanha que
está sendo apresentada hoje aqui no nosso programa, a campanha Deixa Pra Lá, essas escritas em algumas ruas? Sim. Se vocês perceberem, trafegando aí pelas ruas de Cascavel, vão ter faixas pintadas no chão. Deixa pra lá, tem alguém que te espera, ou alguns outros dizeres. Elas estão em 3 pontos estratégicos aqui de Cascavel, e foram 3 pontos onde ocorreram homicídios emblemáticos aqui na nossa cidade. Para lembrar essas perdas e, sobretudo, para conscientizar quem passa por ali. Olha, vejam, isso pode acontecer com qualquer um. Tá? Ninguém sai de casa querendo matar ninguém. Mas, às vezes, acontece uma situação dessa, você não respira fundo, quando você vê, você está se envolvendo numa situação dessa que vai trazer consequências graves. Então, a campanha também teve essa frente, né? Nós conseguimos o apoio da Transitar, pela Simone, que é a presidente da Transitar, e ela disponibilizou ali no Hooligans, na frente do Hooligans, também na Cuiabá e em frente ao McDonald's. Esses 3 pontos aí para a gente pintar a faixa do Deixa Pra Lá. E muito bem, a nossa equipe também preparou aqui um vídeo muito especial, um vídeo relacionado a uma música desse contexto. Eu vou pedir para a produção aqui soltar e depois a gente vai comentar um pouquinho os principais aspectos também dessa música que foi criada ali para homenagear, para materializar também essa importante campanha da 5ª e 16ª Promotoria de Justiça aqui de Cascavel. Então, se o pessoal puder soltar aí, fiquem à vontade. Obrigado. Quanto vale a vida? Qual o valor que tem? Ter a consciência tranquila, sempre fazer o bem. Aprendemos com nossos defeitos, é preciso cuidado e respeito para irmos além. Qual a sua riqueza? O que tem no coração? Não deixe que uma besteira acabe numa confusão. Desculpar é sinal de nobreza, gentileza gera gentileza, calma e educação. Deixa pra lá, que o tempo passa depressa. É só lembrar que tem alguém que te espera chegar. Deixa pra trás e leve pelo caminho um pedido de paz. Deixa pra lá, que o tempo passa depressa. É só lembrar que tem alguém que te espera chegar. Deixa pra trás e leve pelo caminho um pedido de paz. Bem, além de linda, a música, a voz, enfim, a campanha por si só, ela merece essa atenção especial. E como que foi, professor, os passos, os parceiros, como que foi desenvolver também e estar à frente desse importante projeto, dessa importante campanha? Foi bacana. Nós detectamos aí esses números de homicídios, eles começaram, não são novos, tá? Esses números, eles assustam já desde 2016, 2017, e se você procurar no estado do Paraná para fazer um comparativo, você não vai ver uma vara privativa do júri em outras comarcas do porte de Cascavel. Então, vejam, nós temos um volume muito grande de homicídios que justificou lá atrás a implementação de uma vara com atribuição privativa, não é exclusiva, mas é privativa, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso já revela um dado importante. Cascavel tem um número alto de homicídios. À época eu ainda fazia júris, eu ainda estava numa promotoria que eu fazia processo de crimes dolosos contra a vida, e aquilo já me chamou atenção. Eram 2 dados importantes na época, crimes de homicídio e crimes de trânsito. Eles representavam quase 30% do volume de homicídio de uma promotoria de justiça e contribuição criminal. Bom, e aí em 2022
ocorreram 3 crimes aqui que chocaram Cascavel. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, a doutora Mariana, que à época estava na 15ª subdivisão como a delegada regional, ela fez contato com o Fadel, também professor nosso, e disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. E a gente começou a tentar resgatar essa campanha. Fizemos contato com a Câmara dos Vereadores, por uma comissão de segurança, e aí nós conseguimos uma reunião pública. Nessa reunião a gente conseguiu mobilizar setores da população. Nós conseguimos o apoio, então, da Prefeitura de Cascavel, da Transitar, nós conseguimos o apoio da Câmara dos Vereadores, nós conseguimos o apoio da FAG, e aí a gente começou a idear a campanha. O que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer para chamar a atenção. E a Prefeitura, então, nos cedeu a estrutura da Secretaria de Comunicação e disse, olha, está aqui o Jefferson Lobo, que é o secretário de Comunicação de Cascavel, e ele está à disposição de vocês. Então, o Jefferson buscou todas essas parcerias, inclusive a parceria com a Vica, que fez essa música especialmente para a nossa campanha. O pessoal da FAG nos auxiliou fazendo a logo da campanha, né? Se você olhar, talvez você não entende, mas é uma mão, alguém dizendo, ó, deixa para lá. A logo, a marca da campanha toda foi desenvolvida pela GESIM, aqui na FAG. Eu gostei muito da logo. Inclusive, talvez se o pessoal da produção conseguir projetar para a gente a notícia, aqui, esses são os acadêmicos responsáveis pela criação da logo. Tem como abrir a foto só para pegar, talvez, ali a equipe inteira que é responsável? Isso, bacana. A mão, né? A mão ali, essa é uma paz que se constrói, né? Por intervenção humana também. Então, o fato de remeter a mão me parece que tem uma responsabilidade partilhada e construída a partir das opções, dos gestos de cada um de nós. A mão aberta no sentido de que a mão da violência é a mão fechada, o murro, né? E aqui a mão aberta no sentido de disponível à dor do outro, ou daquele exercício de empatia, porque campanha a gente já refletiu isso na interação anterior, né? Ela envolve um exercício de empatia com aquele que a gente não conhece, que é quem eventualmente a gente poderia tretar numa violência de ímpeto, um exercício de empatia com quem a gente ama, que é quem nos espera, né? E também conosco, porque pode gerar, de fato, um desgaste maior. Então, é um ciclo bem completo, e aí a ideia de uma mão remete a tudo isso. Além da gente ser de Cascavel, aqui tem o Dirceu Rosa, que também é o artista das mãos, então me parece que funde diferentes realidades aqui a logo, professor. Sim. E aí o pessoal do curso de comunicação, né, da GESIM, da FAG, que desenvolveu a arte, eu acho que ficou bem bacana nesse sentido. Mas pode continuar, professor. Só queria compartilhar ali a ressonância que a logo causou quando eu vi. Sim, foi super legal. Eles bolaram, então, idearam tanto a mão, que é a logo, quanto a marca, deixa para lá, tem alguém que te espera. Então, a gente foi num trabalho silencioso de bastidores, construindo isso tudo, até que o Jefferson teve a ideia da gente fazer um lançamento. O lançamento ocorreu numa casa noturna aqui em Cascavel, e na porta da casa noturna teve uma simulação de um ato de violência. Até a KTV foi parceira, esteve no evento, divulgou algumas das ações. Então, simulava exatamente uma situação de alguém que é fechado por uma moto, eles entram numa discussão, um dá uma facada no outro. Então, foi uma viatura do IML para lá, para buscar o corpo da... O pessoal se envolveu? Se envolveu todo mundo. Aí eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava numa consulta médica. Quando eu cheguei, estava todo mundo parado, assim, em volta, olhando o que está acontecendo. Meu Deus, realmente achando que tinha acontecido algo. E a ideia foi ilustrar para quem está passando por ali o seguinte: olha, isso pode acontecer com você. Isso. Eu queria retomar isso, porque enquanto o professor falava sobre os marcos de violência, que eu achei muito interessante, são mecanismos até de justiça de transição, né? Quando se tem uma grave violação de direitos humanos, normalmente se faz um marco. Olha, aqui aconteceu tal ato.
Porque senão parece que quem vem depois meio que começa do zero. Mas não, começa de uma realidade violenta. E é importante a gente perceber isso também para saber onde melhorar. Se a gente não sabe onde está o problema, a gente não sabe como desenvolver a cura para aquele problema também, né? E aí, nesse caso, além dessas várias separações que nós temos ali dos lugares específicos, eu estava pensando enquanto o professor falava sobre os episódios, né, e recordando das notícias, essas pessoas que se envolveram nesses casos de violência de ímpeto, tomaram café como todo dia tomaram seu café, fizeram o ritual de saída de casa como todo dia fizeram. Não é um dia assim marcado para acontecer, né? Ou seja, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer circunstância que a gente bobear, não deixar para lá, a violência de ímpeto acabar abrindo aqui uma situação existencial terrível para a gente. Exato. É importante ser falado isso, do ritual, né? Porque assim, ninguém saiu de casa predisposto a matar. Ninguém saiu de casa falando, hoje eu vou tirar a vida de alguém. Passou um perfume de enxofre, disse, olha, hoje eu vou fazer um mal para alguém. Não. São todas pessoas... E a campanha mostra isso porque esses casos também que aconteceram são casos que envolveram pessoas concretas do nosso dia a dia, com condições socioeconômicas diferentes. O professor Lucas vai dizer, olha, nós temos... Talvez o crime tenha cara. Infelizmente, nós temos uma justiça seletiva, mas a prática de crimes, ela também, de certa forma, ela é um pouco seletiva, em sua grande maioria, em termos numéricos, né? Então, a gente tem nichos locais da cidade onde acontece. E o crime de tráfico, por exemplo, é um crime que eu posso dizer para você tranquilamente, eu nunca vou cometer um crime de tráfico, eu nunca vou cometer um crime de furto, mas um crime de homicídio, você pode afirmar isso? Se alguém pular na sua casa e tiver que defender a sua família, você não vai praticar? A gente sempre faz essa reflexão quando a gente dá aula sobre tribunal do júri, quando a gente faz tribunal do júri, para dizer para os jurados, vocês julgam esses casos porque são casos que qualquer pessoa numa comunidade pode praticar um crime de homicídio. Então o legislador entregou para você a missão de julgar esses casos porque é um crime que talvez um juiz não julgue tão bem quanto alguém do povo, alguém que não seja versado em direito. Então a campanha vem mostrar isso. Olha, primeiro, o crime pode ser praticado por qualquer um. Qualquer um de nós está nos ouvindo, está nos acompanhando. Não é um crime que é um crime de aspas periferia, que só vai praticar quem é pobre, quem está precisando de alguma coisa. Não, pode acontecer com qualquer um. Não estou fazendo um comentário preconceituoso. Eu estou mostrando porque assim, isso está no senso comum, está regado no senso comum. Então eu vou deixar para lá. Isso não é problema meu, isso não me afeta. E segundo, que é a ideia de que o cara, quando ele pratica um crime desse, ele pode estar num dia ruim. E aí você tromba com ele na rua, você viu o azar de achar esse cara na rua, o cara deu uma fechada, desceu do carro, pegou um taco, um pedaço de madeira, te bateu, te agrediu e te matou porque você buzinou para ele. Então vejam, a campanha ela quer mostrar esse lado também. Olha, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Não escolhe uma classe, não escolhe um gênero, não escolhe não tem uma geolocalização, vai ser só no bairro tal. Aconteceu no McDonald's. Aconteceu na porta do Hooligans, um lugar que todo mundo frequenta, né? Do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao mais ignorante. Todo mundo está lá, todo mundo passa pela Rua Paraná. Quando a gente dá aula lá de ciência política, o professor Fadel, né, também é professor de ciência política aqui da casa, a gente fala lá da Hannah Arendt. E daí falar de Hannah Arendt, você lembra ali da concepção de banalidade do mal. E é importante trabalhar isso no sentido coletivo, porque a gente até brinca lá na sala de aula, olha, imagina aquela vozinha tão gente boa, que faz uma cuca deliciosa, de repente, em vez de falar de receita de cuca, está falando em colocar a gente na câmara de gás. O que faz uma pessoa mudar tanto assim de postura, de opinião, reagir dessa forma, né? É uma violência disseminada
difusa e que também demanda um enfrentamento difuso. Ficar só, né? Não que não seja importante, por óbvio, mas só combatendo e responsabilizando quando o crime acontece é meio que enxugar o mar com o rodinho, né? Você precisa trabalhar numa forma preventiva e daí a campanha. E aí talvez seja até a deixa, professor, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o programa, há 2 campanhas que o Ministério Público aqui de Cascavel está lançando, né? Essa do Deixa Pra Lá, que trabalha de forma preventiva e também tem um suporte diferenciado para quando eventualmente acontecer o crime efetivamente. O professor gostaria de comentar um pouquinho a respeito? Isso, é bacana você ter tocado no assunto, até para divulgar. Isso é interessante que o pessoal de Cascavel conheça e saiba que nós temos isso. Vamos lá, nós atuamos. Você falou, tem um ditado que eu não sei de quem é, e já procurei várias vezes para achar qual é a fonte, mas eu nunca achei nada confiável para dizer. Tolice é você fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, nós oferecermos 100, 200, 300 denúncias ano, fazer 100, 200, 300 júris por ano, botar 100, 200, 300 pessoas na cadeia porque mataram o outro, é um viés importante de enfrentamento, sem dúvida, mas nós não vamos conseguir mudar o mundo com isso. Como é que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar pensando em ações diferentes. Então foi a ideia da campanha. Mas nós também temos que nos preocupar com quem está na outra ponta, com quem já sofreu a violência. E aí nós abrimos um outro braço para essa campanha, que foi um braço de acolhimento da vítima de crimes graves. Então, a pessoa que foi vítima de um crime desse, ele tem condições de procurar o Ministério Público, e mais uma vez, nós não estamos numa faceta punitiva, senão numa faceta acolhedora, para dizer o seguinte: olha, venha para cá, nós vamos conseguir incluir vocês no fluxo de atendimento do município, ou até mesmo aqui na FAG, nós temos uma parceria com o Núcleo de Psicologia da FAG, para que você seja atendido com prioridade para amenizar essa sua dor. Suporte para a vítima, pessoal da psicologia? Isso, suporte para a vítima, e não só a vítima direta, mas para as vítimas indiretas, os familiares. Porque eu mostrei há pouco o vídeo que nós tivemos também para essa campanha, de pessoas de carne e osso falando: eu perdi meu filho, eu sonho com o meu filho botando a mão no meu ombro toda noite quando eu vou dormir, dizendo: mãe, tá tudo bem. Essa pessoa precisa de uma acolhida, porque senão amanhã nós teremos um outro problema se instalando, se desenvolvendo, que é essa mãe, esse pai, esse irmão passando por dificuldades, às vezes se matando. Então, nós pensamos nisso. E talvez a sentença jurídica, só a manifestação jurídica não vá resolver, né? Não vá apaziguar. Exato. O acertamento dos fatos em juízo, a condenação do réu, ela é importante, porque dá uma satisfação, é um direito humano. É parte, mas não é o todo. É parte, mas não é o todo. Às vezes, esse suporte psicológico, esse suporte médico, ele é fundamental para a reconstrução. Até o nosso projeto se chama Seguindo em Frente. Esse outro braço se chama Seguindo em Frente. Então, legal. A ideia é: você vai seguir em frente. Nós estamos aqui para te dar essa acolhida. Então, nós temos aí o viés preventivo, deixa para lá, e o viés acolhedor, que é o Seguindo em Frente. E a FAG está conosco em duas frentes, tanto na parte de atendimento psicológico, quanto na parte do suporte jurídico. Porque nós temos o Ministério Público na defesa da vítima, mas nós também temos a necessidade, por vezes, de uma ação de alimentos, uma ação de guarda que vai ser proposta, que o Ministério Público não tem a legitimação, e nós conseguimos a parceria do Núcleo de Prática Jurídica para nos ajudar nesse ponto também. Isso é muito legal aqui na instituição, porque não raras vezes os cursos se conversam, né? E aí convergem esforços na mesma direção. Então, aqui a gente está ocupando um espaço do pessoal da área da comunicação. A gente acabou de divulgar ali a logo desenvolvida, a campanha pensada pelos alunos da comunicação também. A galera da psicologia está junto com a gente, e lá a gente trabalha no núcleo de prática. É uma parceria constante essa interação. Então, o pessoal da psicologia naturalmente não se envolve só com as questões jurídicas, tem outras frentes que eles também se inserem, mas
também com as questões jurídicas. E aí vai formando os vários horizontes integrados, multidisciplinares, aqui para o desenvolvimento do profissional, da pessoa, do ser humano que a gente forma na instituição. Essa é uma parte bem interessante aqui que ressoa, inclusive, na interação com outras instituições como o Ministério Público e todas as demais que se envolveram aqui, como a Prefeitura, ou o pessoal da área empresarial, que também abriu espaço, permitiu, os órgãos de segurança pública que fizeram e deram suporte, inclusive, para o lançamento. Pô, esse lance ali, eu não tinha lido as notícias sobre a encenação. Muito interessante essa parte. Professor, muito bom saber disso tudo. Professor Lucas Rosa, alguma pergunta mais para o nosso representante do Ministério Público aqui? Algum quesito? Eu quero agradecer a presença do nosso professor Guilherme. Foi uma honra recebê-los aqui. É sempre bom partilhar momentos ao lado do senhor e, sem dúvida nenhuma, nesses contextos é melhor deixar para lá. Muito bom. Professor, seguinte, a gente tem uma... antes de pedir se o senhor tem algum complemento, alguma informação mais que o professor gostaria de registrar, eu já vou avisando que tem uma hora fofinha, que é a hora dos abraços, que normalmente a gente manda aqui. Então, para o professor já responder se algum complemento e, na sequência, já mandar os abraços aí para quem auxiliou, para quem o professor gostaria de fazer alguma referência sobre a parte das campanhas. Tá certo. Olha, eu gostaria de encaminhar para o encerramento, convidando todos os que estão nos acompanhando para serem multiplicadores da ideia do Deixa Pra Lá. Para serem pessoas que são embaixadores da nossa campanha para dizer o seguinte: olha, eu vou chegar em casa, eu vou falar isso para meu pai, eu vou falar isso para minha mãe, eu vou falar isso para meu irmão, eu vou falar isso para o meu filho. Então, sejam multiplicadores. E, óbvio, não posso deixar de finalizar isso daqui dando os abraços, né, e agradecendo a parceria de várias pessoas que atuaram nesse projeto e que eu sempre falo que nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Raul Seixas é o dono dessa frase. Então, assim, isso tudo aconteceu a partir de uma conjugação de esforços de várias pessoas envolvidas, né, que para não nominá-las especialmente ou especificamente, eu falaria das instituições. A Prefeitura de Cascavel, a Câmara dos Vereadores, a Transitar, a FAG, e aqui pelo Alex, no curso de Publicidade, pela professora Viviana, no curso de Direito, pelo Ministério Público, a nossa equipe de apoio e todas as pessoas que fizeram isso tudo acontecer. Foi muito bacana, está sendo muito bacana, e nós temos que lutar para que essas campanhas elas sejam permanentes. Porque também uma coisa que eu havia começado a dizer, olha, a gente talvez não tenha braço para acudir tudo, porque é difícil, são muitas atividades. Então, se cada um de vocês fizer a sua parte, não só deixando para lá, mas sendo multiplicador dessa ideia, a gente vai ter um Cascavel melhor e talvez um mundo melhor para os nossos filhos. Então, maravilha, muito bom. Professor, eu quero agradecer, então, como cidadão, por ter um Ministério Público tão envolvido com questões importantes. O professor poderia muito bem ficar lá no gabinete, enxugando o mar com o rodinho, né? Mas deu um passo a mais, está entregando algo a mais para construir uma sociedade melhor, junto com todos esses outros parceiros, e no mesmo sentido também, inclusive, as famílias das vítimas, que também têm adesão aos projetos e acabam fazendo das suas dores um espaço fecundo para gerar paz para outras famílias que poderiam estar na mesma condição também. E aí o meu abraço vai para o seguinte, é um abraço desafio agora. Vamos inovar aqui, professor Lucas Rosa, professor Guilherme, já sensibilizado pela campanha. Eu vou mandar um abraço para quem deixar de usar a buzina sancionatória, aquela buzina que a gente aperta querendo dizer assim, ô seu burro, não está vendo que eu estou aqui? Né? Então, para quem deixar de usar a buzina essa semana nesse caráter sancionatório, pode continuar usando em outras situações de verdadeira emergência no sentido preventivo, mas a buzina sancionatória, aquela para ofender na forma dos decibéis da buzina, o meu abraço vai para essa pessoa que conseguiu deixar para lá, inclusive no trânsito.
Muito bem, eu também quero deixar um abraço especial a todos que nos acompanham. É sempre um grande prazer partilhar esse momento aqui e que nós tenhamos uma sociedade mais consciente, mais sensível, evitando que demandas graves como essa ocorram. Foi um grande prazer partilhar esse momento aqui ao lado do meu professor Guilherme, do meu professor Lucas Oliveira, e eu deixo aqui um abraço muito especial às nossas coordenadoras, Prof. Vivi, Prof. Patrícia e absolutamente a todos aqueles que integram o nosso núcleo de prática jurídica. E você, nosso aluno, desejo verdadeiramente uma excelente semana de provas. Fiquem bem, até mais. Tchau, tchau. FagPlus. Conhecimento. Na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua mão.